Bom, eu tenho várias coisas para falar antes de começar uma aula que eu preparei com muito carinho para vocês, com uma certa dose de nervoso, um pouco de ansiedade, porque depois de um ex-marido arquiteto, um marido arquiteto, uma nora arquiteta, assim, eu tenho um certo lugar especial para os arquitetos na minha vida. E, então, enfim, quero dizer que preparei com bastante carinho essa aula e quero dizer também para vocês que eu tive a manha de assistir as duas outras aulas que vocês tiveram sobre educação, uma com a Manolita e a outra com a Priscila. Principalmente para tentar não falar a mesma coisa que elas já falaram, né? Isso é já um aspecto importante do ato de ser professor, né? Tentar entender o que os alunos já tiveram para não falar a mesma coisa e correr o risco das pessoas ficarem no Facebook, dormindo, etc., etc. A outra coisa, ainda que a Cris já tenha me apresentado, eu quero falar de que lugar eu vou falar para vocês, né? E eu acho que isso é super importante, saber de que lugar eu falo, para vocês entenderem de onde vêm as minhas palavras, o meu pensamento e as coisas que a gente vai fazer aqui. Então, eu sou socióloga, eu fiz um mestrado na área de educação infantil, eu sou especialista na relação entre brincar e educação. Então, eu estudo a questão da brincadeira, por que as crianças brincam, como elas brincam, de que jeito elas brincam, por que a brincadeira ajuda a desenvolver e a constituir um sujeito mais interessante do ponto de vista cultural. E as minhas pesquisas não são com um approach psicológico, ela tem um approach sociológico, sociocultural. Depois eu fiz um doutorado na área da formação de professores, tentando entender por que o Brasil, que é um país que brinca, né, não tem professores que brincam na escola. Então, fiz um trabalho sobre representação dos professores, descobri coisas muito tristes, muito lamentáveis, a ponto que o meu livro tem 9 edições, ele é publicado há 20 anos e as coisas continuam exatamente do mesmo jeito. E agora eu estou fazendo um pós-doc na periferia de São Paulo, num grupo de creches que chama Turma da Toca, que foram as creches que iniciaram o movimento de luta por creches em São Paulo na década de 70. Eu trabalho com eles há 30 anos, desde que eu era menina. Fui voluntária, depois virei consultora, e agora eu sou do conselho deles, ajudo um pouco eles lá na história deles. E a gente está tentando fazer um projeto de formação em serviço das meninas, de forma que elas consigam construir um programa de creches que faça sentido nas periferias de São Paulo, em cima de um conceito que eu estou constituindo, que chama-se brincar letrado. Então, que vai na contramão do discurso idealista, romântico, de que as crianças nascem sabendo brincar, que lindo brincar com a lesma, com a formiga, com a madeira. Tem um brincar aí que constitui as crianças, que é sociocultural, que é letrado e que precisaria ser trabalhado um pouquinho. Então, esse é meu doutorado. Eu faço pós-doc e eu faço ele um pouco aqui meio sozinha e um pouco com um grupo da Universidade de Toronto que está trabalhando mais ou menos essa mesma questão com os grupos aborígenas canadenses que hoje são excluídos do mundo letrado inglês. Então, eu sou um pouco esse samba do crioulo doido. Há 13 anos atrás, eu criei, ao mesmo tempo que vocês criaram a Escola da Cidade, as pessoas, no começo, que iam nas reuniões do MEC, nos sinais, etc., etc., a gente sempre sentava um do lado do outro. A gente criou junto as faculdades, né? Vocês tiveram muito sucesso. Eu acabei tendo que sair da minha faculdade, porque a formação de professores no Brasil é um problema muito grave, né? Ninguém mais quer ser professor no Brasil. Custa caro fazer uma formação bacana. Eu arrumei um sócio que não deu muito certo, e, na hora que ele quis que eu chancelasse lá as ideias esquisitas que eles tiveram, eu acabei saindo. E agora eu estou livre, leve e solta, falo o que eu quero, para quem eu quero, do jeito que eu quero. E, então, eu primeiro queria dizer assim, as meninas me mandaram umas imagens aí para a minha aula, né? Ensinar, aprender, aprender, ensinar. Antes de falar, esses 13 anos que eu fui mantenedora, inventora, criadora, diretora, dona da cantina,
e tudo nas singularidades, né? Eu acabei me seduzindo muito por uma coisa que existe muito pouco no Brasil, que é a discussão da estratégia de ensino e a relação entre o ensinar e o aprender, né? E eu acho que isso também vem um pouco de eu vir da outra ponta, né? Eu venho dos piquititicos, eu venho da educação infantil. E essa é uma questão que está posta quando você trabalha com criança pequena, porque, assim, como é que você ensina a criança pequena? Como ela aprende, né? Quais são as questões que estão postas? E aí eu puxei isso lá para a formação de professores. Os nossos alunos, diferentemente do que eu imagino sejam os de vocês, a gente pode depois conversar, eles eram, intencionalmente, 70% de origem pobre, 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 de maré. A gente trabalhava com parceria com empresários, no começo, depois com o governo do Estado. Então, a gente teve meninada do Morro do Jaguaré, a gente tinha muita gente de Paraisópolis, muita gente, e muita gente da favela ali, do lado daquele empreendimento lá, Cidade Jardim, né? Inclusive, quando eles tomaram a avenida, foram nossos alunos que organizaram. Então, a nossa faculdade tinha uma coisa intencional, né? Inclusive da minha parte, de que a gente tinha 70% de meninas pobres e 30% de meninas ricas. Foi um pouco acontecendo, e depois, intencionalmente, a gente foi construindo isso, porque uma das questões que eu pensei muito, e é essa questão das didáticas, como é que se ensina, principalmente como é que se ensina a ser professor, né? Uma discussão que não existe no Brasil. E que no Canadá é absolutamente corrente, na França é muito forte por causa dos institutos de formação de professores, nos Estados Unidos é um pouco confuso, porque nos Estados Unidos a educação americana faliu, então ali a história é pior ainda, né? Mas nos países europeus, mesmo Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, aí tem alguns exemplos na Holanda, na Alemanha, tem uma discussão muito forte sobre como é que se aprende a ser professor e como é que se aprende a ensinar, né? E como é que se ensina a aprender. Quer dizer, por isso essa brincadeira que eu fiz, que é um pouco esse meu desafio que eu tenho trabalhado nos últimos anos, né? E que a gente conseguiu inventar algumas coisas no Singularidades. Lamentavelmente, eu escrevi muito pouco, a gente escreveu muito pouco, mas diz de o que significa, qual é afinal, qual é a natureza da docência, né? O que o docente faz? O que o professor tem de fazer, né? E aí, enfim, eu acabei fazendo algumas apresentações. Se vocês acharem chato, a gente pula um pouco, a gente vai falando, dizendo outras discussões. Mas a ideia é um pouco pensar como é que se ensina a aprender, como é que se aprende a ensinar, né? E eu gostei da imagem que as meninas me mandaram, porque eu acho que a primeira coisa que me ocorreu nas várias que elas me propuseram é que, para ser professor, você tem de ter pé quente e cabeça fria, né? Então, para mim, essa ideia veio um pouco desse pé, dessa perna, desse pé, né? Que é alguma coisa que você anda, que você vai, e que você tem que estar o pé no chão, e a cabeça tem que estar fria, não pode ser muito atrapalhada, né? Que é exatamente o que acontece no Brasil. A gente tem uma cabeça atrapalhada do professor, totalmente ideologizada, e aí ele não consegue fazer acontecer a escola. A gente vai se organizar assim. Eu vou fazer um preâmbulo meio rápido de algumas ideias que estão por trás do que eu vou trabalhar com vocês. Aí a gente vai fazer um trabalho de uma estratégia. Eu vou ser uma professora bem chata. Vocês vão ter que fazer o que eu vou mandar. E depois vocês vão conversar comigo se valeu ou se não valeu. E aí eu vou entrar na questão das estratégias. Tem uma coisa que todo mundo sabe, vocês discutiram nas duas conversas que vocês tiveram com as outras professoras. Vou ficar aqui que eu vejo todo mundo, tá? Com as outras professoras que tiveram aqui, mas eu acho sempre bom lembrar, para a gente poder entender um pouco do que se trata a questão da docência hoje, em pleno século XXI, que é diferente do século XX, foi diferente do século XIII e XIV, né? E até para a gente não cair assim, numa coisa que eu não gosto, que me incomoda muito, que eu tenho sido assim, até militante, contra a ideia de que, bom, agora, então, vamos ser inovadores, vamos ver a sala invertida de Harvard, o não sei o quê, que projeta não sei aonde, o iPad que faz não sei o quê, quais são os barangandãs que fazem a docência ser legal. E eu acho que não se trata disso, se trata de entender exatamente o que acontece hoje, qual é o papel da escola,
Qual a função do professor e o que esse professor vai ter de fazer para que os alunos aprendam. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente pensa pouco, mas eu acho que eu consegui fazer aí uma tabelinha que ajuda um pouco, né? Até o século XX, a gente teve uma universidade, claro, uma escola em geral, mas eu vou focar na universidade principalmente, que ela estava focada no ensino, né? Principalmente porque ela tinha a base do conhecimento das e para as elites, né? Vamos imaginar, eu sempre dou o exemplo do Largo São Francisco, né? Você tem o Largo São Francisco, né? Os promotores, juízes, advogados, né? Davam aulas para os filhos dos seus colegas, promotores, juízes, advogados, e para os filhos dos seus amigos, né? Que faziam parte do mesmo contexto sociocultural, do mesmo mundo letrado, liam os mesmos livros, assistiam os mesmos filmes, iam nas mesmas festas e faziam as mesmas viagens. O que eu quero dizer com isso? Tem um acordo aí, tem um pré-requisito sobre o que eu vou falar, você vai me entender, que eu não preciso fazer nada. Você está ali para me ouvir. Você me respeita, me valoriza, me coloca no lugar importante e eu falo para você. Se você aproveitar ou não aproveitar, é problema seu, mas eu sei que você vai aproveitar, porque você quer ser juiz, promotor, advogado, etc., etc. E quando a gente vira para o século XXI, e mesmo eu vi que vocês, na discussão lá com as outras professoras que vocês tiveram, vocês falaram, mas aqui nossos alunos são todos da elite, ainda mais ou menos, etc., etc., essa questão não se coloca, mas eu queria que vocês pensassem que, ainda que os alunos de vocês talvez não sejam originários de meios sociais menos favorecidos, eles fazem parte de uma sociedade, né, que é simultaneamente uma sociedade democrática do conhecimento, é uma sociedade da fartura e é uma sociedade no qual o conhecimento não vale nada. Então, assim, o conhecimento vale e o conhecimento não vale, né, que é a contradição do nosso tempo. Ele vale muito, mas ele não vale nada. Né? Ele está aí para quem quiser pegar. Né? E aí a gente tem, então, no século XX, um ensino para a minoria, centrado no indivíduo, um ensino generalista. Né? Você ensinava as coisas gerais. E depois, aquilo que era do ofício, né? Aquilo que fosse do específico, ele era aprendido na prática imediata, da imersão no mundo do trabalho. Né? Normalmente rápida, né? Sem tanta disputa, sem tanta competição. E a gente tinha uma educação para a vida. Né? Eu me lembro, e isso não faz muito tempo, eu sou do século XX, né? Muitos de vocês também são do século XX. Os nossos pais achavam que a gente devia estudar na USP, não no Mackenzie, né? Não na Escola de Sociologia Política, porque a questão do ensino generalista e do foco na ampliação das relações sociais, nas experiências políticas e culturais, vivendo uma vida universitária. Hoje eu tenho um filho de 18 anos que não quer estudar na USP. Né? É claro que ele vai acabar estudando com a mãe que ele tem, mas a questão deles hoje não é mais a vivência política, a vivência da diversidade, a experiência de um saber que é um pouco caótico, que é um pouco das relações que se estabelece, etc. Né? E o professor tinha duas funções, da docência e da pesquisa, ponto. Né? Ele era um transmissor, né? E as tecnologias, papel, lápis, lousa, giz, saliva e livros, ponto final. E muitos livros, e muita leitura, e muita escrita, né? E muita investigação. Né? Ninguém ia fazer intercâmbio a cada 6 meses. Né? O cara ele tinha de saber a França lendo livro em francês, tinha de saber a Inglaterra ler. Né? Hoje, o cara, cada 6 meses, está num lugar, tal, e está ok. Eu não estou dizendo que é ruim ou é bom, tá? Eu só estou tentando situar para a gente entender o desafio da educação e o desafio das questões pedagógicas. Bom, a gente entra no século XXI, a gente tem uma sociedade democrática, quer queiramos, quer não. Certo? Para o bem e para o mal. Né?
todas as tensões e as lutas e as questões e os problemas, né? As sociedades democráticas que não o são, as que são e as que não querem, enfim, e aí todas essas questões. A gente tem uma massificação do ensino e ele é centrado no coletivo. Ele não é mais centrado no aluno. Ele é centrado naquele monte de aluno que matricula, que vai para o mercado de trabalho, e é correto, né? Na sociedade democrática, tem de pôr cada vez mais gente estudando, teoricamente, mas não é bem assim que acontece. Então, você tem um ensino que é multi e transdisciplinar, todo esse gló-gló-gló de atravessa, de faz, de isso. Normalmente, o professor não é só professor e pesquisador, ele faz a gestão, né? E ele é business, ele tem que captar aluno, né? E ele passa a ser o tal do mediador, do tutor, da fonte. Ok. Também isso começou a acontecer na década de 60, com a Escola Nova, com o Dewey, mas a gente não pode esquecer que a democracia americana data dos anos 20. Então, todo o discurso da democracia, do tutor, da mediação, etc., na escola, ela é muito mais anterior nos Estados Unidos do que aqui. E a gente tem as tecnologias, mídias, plataformas, redes sociais, gadgets, etc., etc. Está dando? Se alguém quiser me interromper, discordar, concordar, ok. Tá? Oi. Qual é a diferença entre multi e transdisciplinar? Do que eu sei, o multi, você tem várias disciplinas, tá? E muitos trabalham com a questão dos módulos, das temáticas, tal. E o trans é que você tem temas que transversalizam. Tá? Então, na multi, você tem vários temas. E, na trans, você tem um tema que atravessa. Né? É um pouco diferente. Tá? Tem interdisciplinar. Então, quando você tem multi, você tem inter. Né? E, às vezes, você tem trans. Então, por exemplo, quando a gente fez parâmetros... eu esqueci de dizer para vocês que eu fui do grupo de parâmetros do Fernando Henrique Cardoso. Eu trabalhava no MEC. Então, quando a gente fez parâmetros, que foi a primeira vez que o Brasil teve um currículo, há 18 anos atrás, né, alguns temas eram trans e eles atravessavam. Sexualidade, trabalho, a questão de gênero, a questão dos direitos humanos, a questão da sexualidade. Então, em todas as disciplinas, isso atravessava. Então, você tinha projetos atravessados por esses temas. Né? E, quando você tem muitas disciplinas que podem conversar ou não. Aí, o que a gente tem? As perguntas que eu me faço um pouco para pensar a questão do ensino. No panorama atual, a gente tem um conhecimento difundido em rede, mas esse aprendente, ele é protagonista? Né? Na minha experiência, não. Ele é um consumidor. Ele consome informação. Ele não protagoniza, e ele nem se apropria do conhecimento. Né? Ele consome informação. Muita. E ele não sabe muito bem o que fazer com isso. Né? O aluno de vocês, ele chega assim. Ele tem muita informação e ele não sabe o que fazer com isso. Né? Aí, a gente tem uma discussão importante hoje, que é o conhecimento que a universidade deve oferecer para alguns espaços. Eu digo para vocês, como foi para os Singularidades e tal, porque se você pegar umas porcaria, elas são especialistas, elas foram para o mercado de trabalho e vai. Né? Então, das 100 pessoas que ela forma, 30 têm sucesso, o resto vira motoqueiro, o resto vira padeiro, e etc., etc., etc. Né? Então, uma falsa questão. Então, assim, uma das questões que a gente tem, assim, o conhecimento, ele deve ser generalista ou especialista? O que é da dimensão do generalista? O que o generalista ajuda no especialista? O que o especialista ajuda no generalista? Do que eu ouvi, por exemplo, um pouco da discussão de vocês nas outras duas aulas, né, é um tipo de um dilema que vocês provavelmente devem viver, né, entre o projeto e a história da arte, o projeto e a coisa da história da arquitetura. Quer dizer, do que eu sei de arquitetura, tá, gente? Vocês olhem aqui que eu sou uma ignorante, mas um pouco o que eu foco, né? É o aprendiz de ofício ou é o cara que vai ter uma noção geral e vai poder experimentar, vai poder inovar, ou ele vai reproduzir? Quer dizer, como é que fica essa história?
né? Porque, mesmo do ponto de vista de projeto, que até, numa das discussões, alguém perguntou, mas os nossos projetos são muito individualizados, são muito específicos, etc., etc. Quando você tem um menino que entra na faculdade com 18 anos e ele faz um projeto aos 19, o repertório que ele tem para fazer um projeto aos 19 é um repertório que é o nosso espelho, né? Em princípio, né? Então, como é que ele poderia fazer uma coisa, né? E essa outra questão que é, se a gente sai, né, do lugar do foco do ensino e sai também do lugar do foco da aprendizagem, né, a gente tem uma questão que é das relações entre ensino e aprendizagem, né, que tem uma coisa que eu tenho pensado muito, que é isso aqui, que acaba se constituindo uma discussão que é a tensão entre o que o professor deve e consegue ensinar e aquilo que o estudante deseja e pode aprender. Então, é muito mais fluida essa relação, né? Porque, enquanto eu estava com os meus pares letrados, falando e eles concordando, estava ok, né? Quando eu estou num lugar mais da massa e que eu foco no que eles precisam, do ponto de vista profissional, também está ok, né? Mas, quando eu tenho uma perspectiva que é um pouco mais geral, que é, eu preciso aprender a ensinar, e o menino vai ter de aprender, e eles têm de aprender, né, o que eu estou ensinando, você tem sempre essa tensão, que é a contradição básica do ensino, é a contradição da escola, né? Então, a escola é um lugar que você tem de individualizar, mas ela é o espaço do coletivo. Ela também é um lugar que você tem de transmitir, porque ela é o espaço da tradição. Se ela não for o espaço da tradição, ela não é escola. Mas você tem de romper. Então, nessa tensão, é como é que você vai estabelecendo essa relação entre o que você tem de garantir como tradição e o que você pode inovar, e o que você tem de garantir como individualização e o que você também tem de garantir como coletivo, como espaço da vida coletiva, né? Porque, do contrário, eu não sei se vocês estão acompanhando um pouco as novas gerações aí, que têm filhinhos entre 2 e 7 anos, né? Tem toda uma discussão de que a escola é ruim, a escola é feia, a escola é autoritária, a escola é entediada, então eu vou contratar os meus preceptores para ensinar os meus filhinhos, né? Que é, no meu entender, uma das coisas mais reacionárias que essas novas gerações poderiam inventar, né? Porque elas dizem para os filhos delas que elas têm que voltar para dentro da casa delas, dos valores delas, dos aprendizados dos pais delas, e que os outros são sujos, feios, arriscados, etc. Que é um pouco uma coisa que está muito forte hoje. Então, assim, frente a essa tensão, né, eu não quero mais a escola. Isso está começando com os pequenininhos. Daqui a pouco vai bater na bunda da universidade, né? Como é que eu quero ser? Eu quero ser um arquiteto. Eu não preciso ir lá na escola da cidade, ficar discutindo, gastando tempo, não sei o quê. Contrato um de vocês aí, certo? Vou no seu escritório, faço estágio, o papai me dá um dinheiro para construir uma casinha ali, para fazer um negocinho ali. Eu estou brincando, claro, estou estereotipando, mas é porque é uma questão interessante da gente pensar que já está começando, tem um movimento internacional, tem um movimento no Brasil, e que uma hora vai tocar a universidade. E aí a gente tem, nessa questão das relações entre ensino e aprendizagem, então, isso tem uma coisa que é mais filosófica e mais de dilema. E você tem uma parte que é mais pragmática, né? Que é o seguinte, bom, esta relação entre ensino e aprendizagem, eu ensino o quê? Por quê? De que jeito? Em quanto tempo? Quantas vezes eu mudo estratégia? Quanto tempo o cara tem para aprender o que eu quero que ele aprenda? Quanto tempo eu tenho para ensinar o que eu acho que ele deve aprender em tanto tempo? E aí é uma questão de uma gestão mesmo, né, que está associada à definição de expectativas de aprendizagens ou habilidades construídas, quer dizer, o que eu quero que o meu aluno aprenda, e quem define isso sou eu.
até segunda ordem, eu sou mais velho, né? E eu tenho de introduzir o mais jovem na cultura geral humana que já existe, né? E na tripla relação entre o docente, o aluno e os objetos de aprendizagem, né? Que é também uma outra questão super complicada, talvez para vocês seja mais fácil, em algumas áreas é completamente, por exemplo, na formação da docência, é quase uma piração, porque qual é o objeto de aprendizagem para eu ser professor de primeiro ano? É tudo, não é nada, é o currículo, no Brasil não tem currículo, o currículo autoritário eu não quero currículo, eu vou no livro didático, mas o livro didático é cópia, por onde que eu ando, né? E aqui há uma relação entre os tipos de conhecimentos e as suas didáticas específicas, que essa é a coisa que a gente não discute. A gente discute até 8 anos de idade, um pouquinho, vocês já devem ter ouvido falar de Emília Ferreira, Délia Lerner e companhia, mas, fora isso, não existe, né? Quer dizer, vamos imaginar que algumas coisas em arquitetura têm algumas didáticas, que são diferentes de outras. Eu não vou dar um exemplo, porque eu não sei, né? Mas, assim como em medicina, né? Os médicos sabem mais isso, né? Tanto é que os médicos, apesar de estudarem muito e terem de ter um conhecimento da fisiologia, dos órgãos, etc., hiper, na abstração, né? Eles têm didáticas que são totalmente procedimentais. Então, aí, eles sabem como, né? Quando a gente fala, o cara tem uma mão, olha para o cara, não é porque ele tem uma mão, ele tem uma cabeça. Mas aí, quando ele vai ser o cirurgião, ele tem de também transformar essa cabeça em mão. Estão me acompanhando? Então, assim, tem uma questão que é da didática. Como é que eu ensino? Né? Porque daí o que a gente vê no Brasil é que não se ensina. Quem são os bons médicos que têm uma boa cabeça na mão? A gente conta 5. O resto mata. Né? Mas porque a gente não é um país de fato democrático, porque a gente é um país elitista, porque a gente é um país escravocrata, porque a gente é um país... tudo que a gente já sabe. Né? Mas, se você vai num país onde a saúde pública funciona, isso tem de ser ensinado. Quer dizer, o cara que tem uma mão pesada, ele precisa aprender a transferir a cabeça na mão. Isso é uma didática específica, né? Que eles foram construindo. Bom, então, para a gente pensar no ensino superior, né, e hoje existem alguns países que eles chamam de andragogia, que é a didática do ensino superior, né, que você ensina a aprender ao mesmo tempo que se aprende a ensinar, né, e essa é uma relação que se dá na relação. Né, isso a gente, por exemplo, aprendeu muito no Singularidades. Eu me lembro, por exemplo, no 2º ano da faculdade, eu estava dando uma aula sobre as creches selvagens da Sorbonne. E eu comecei a olhar a cara das meninas, e elas não estavam entendendo lhufas do que eu estava falando. Né? E até que uma menina levantou e falou, o que é Sorbonne? Eu falei, nossa, eu vou ter que contar a história lá do começo. Né? Então, aí o que a gente fez, a gente entendeu que não tinha tempo para contar tudo, e que uma estratégia interessante para que elas pudessem ter o contexto histórico, entender o lugar da infância na década de 60, da mulher, e como uma universidade constituiu uma creche no seu... A gente, então, construiu a gente fez uma agenda de vários filmes, né, importantes, que as meninas, quando você falasse em determinada época histórica, podiam construir uma imagem daquele período, né? Do ponto de vista da alimentação, assim, dos valores, dos trajes, da arquitetura, das falas, etc., etc. Então, a gente acabou construindo uma estratégia didática, né, associada principalmente a uma representação histórica, que a gente não teria tempo que elas estudassem história e lessem, etc., por meio do uso do cinema. Então, para a gente, o cinema não era uma ilustração de conceitos, não era passatempo, né, como eles acham que é, mas era uma estratégia associada a determinado tipo de conhecimento que demoraria muito tempo para construir,
se fosse trabalhar com leitura escrita, por exemplo, né? Então, aí, voltando um pouquinho, né? A questão de pensar na didática do ensino superior, a gente precisa primeiro pensar no desastre que tornou independentes os processos de ensinar e aprender, né? A gente foi dicotomizando a tal ponto, né, principalmente hoje, quando você tem o discurso da inovação das parafernálias, né? Então, muitas pessoas, eu não sei o quanto vocês acompanham essa discussão, mas eu me incomodo muito, mas hoje tem uma discussão tão importante nesse ponto, a ponto de dizer que professor não precisa mais de professor. Né? Não precisa mais de professor. Né? Porque é quase como se o aprendente, né, ele vai se relacionando aí com esse monte de parafernália e ele aprende sozinho. Né? E quem, na verdade, trabalha, quem é professor, gosta de ser professor, quem trabalha com formação de professor, sabe exatamente que não, que o lugar da docência ele é cada vez mais necessário. Quanto mais, né, as informações estão disseminadas. Porque tem exatamente essa necessidade, né, de acionar no cara que está aprendendo um determinado tipo de pensamento que é específico para aprender uma coisa ou outra. Né? E aí entram as didáticas. Né? Porque não adianta eu passar um filme para aprender a, sei lá, trabalhar com o uso do caderno. Vai, vou dar um exemplo. Não adianta. Para trabalhar com o uso do caderno, eu tenho que tematizar práticas, preciso assistir aulas e ver como as crianças usam o caderno, depois avaliar como elas usaram, usar o caderno, construir um procedimento de uso de caderno para depois poder ensinar a usar o caderno. Né? Depois, se vocês puderem dar uns exemplos de arquitetura, para mim ajuda, é que eu não quero arriscar. Aí tem uma questão também que vocês devem se perguntar muito, mas que está posta no ensino superior. Né? Qual o sentido e a relevância da formação? Que tipo de formação a gente quer? A formação para quê? Quem é quem a gente quer formar? Porque essa formação vai definir exatamente o funcionamento institucional, né, as estratégias e as didáticas de ensino que eu vou usar intencionalmente. Né? Porque daí, quando eu sou professor, eu tenho ações intencionais, mesmo que eu não goste delas, mesmo que eu acho que, às vezes, podia ser um pouco diferente e tal. Mas por quê? Né? Eu estava até conversando com a Cris um pouquinho antes. Essas questões todas, na verdade, elas se colocam quando você pensa na verdadeira democratização do ensino. Ou seja, você não está falando com um cara que é filho do seu amigo que te entende. Você está falando com um cara que é o filho de um cara que não te entende, que nunca te entendeu, acha que o que você fala não faz o menor sentido e você precisa ajudar ele a te entender. Né? Por quê? Porque, se você não fizer isso, você vai ter numa classe de 40, 10 que vão te acompanhar. Os outros 30 são carta fora do baralho. Né? Claro, a gente pode dizer, ele não sabe estudar, ele não gosta de estudar, ele chega sempre atrasado, ele não tem livro na casa dele, ele não isso, ele não aquilo, ele não aquilo. Tá, a escola e a universidade têm de ensinar isso. Né? Então, isso é uma coisa que a gente, na faculdade, no Singularidade, a gente levava muito tempo, e era uma coisa que eu tive muito professor que eu tive de mandar embora, e muito professor que brigou comigo, porque se você não leva em consideração os conhecimentos prévios dos alunos e você age em função deles, ajudando ele a estar no mesmo lugar que o seu aluno ideal, né, você não faz uma escola democrática. Né, porque você conta com a sorte e você conta com o que as pessoas já trouxeram de bagagem. Né? E aí, o cara que se esforçou para entrar na sua escola e que precisa usar os 4 anos da sua escola para exatamente fazer o caminho que o outro que chegou já nadando de braçada, né? Você perde o outro e você perde um. Né? Porque o um olha e fala, né, já sei. E o outro fala, nunca vou saber. Né? E aí também tem a significatividade dos conteúdos da formação. Formação sobre o quê? Né? Quais são as disciplinas que eu escolho, né? O que eu priorizo, né? Nesse egresso que eu quero formar, para formá-lo. Mesmo que, às vezes, eu perca coisas que eu acho muito interessantes e que eu gostaria de que os alunos soubessem. Então, esse era um dilema que a gente tinha muito. Às vezes, a gente não podia ensinar umas coisas que a gente gostava. Né? Mas que
os alunos não podiam ainda aprender, né? Então, destinatários da formação. Para a formação para quem? O que eles sabem? Né? Da onde a gente começa? E eu acho importante falar tudo isso porque a gente também ouve muito um discurso de que os alunos hoje chegam com nível de letramento comprometido. Os alunos não sabem o que eles querem. Os alunos, como se os alunos tivessem uma certa culpa, né? Então, assim, como se isso fosse um problema. Se os alunos fossem outros, minha faculdade ia ser muito melhor. Os alunos são esses. Então, esse não é um problema, essa é a solução. Eu preciso olhar os meus alunos, né? Não olhá-los... Eu até escrevi um artigo, depois eu dou para você... um artigo super recente, que foi um insight que eu tive, que a gente olha o aluno na falta. Né? Para ele falta isso, para ele falta aquilo, para ele falta aquilo, para ele falta aquilo. E daí a gente nunca consegue desenvolver o trabalho. Né? Se a gente olhá-lo no que ele tem, e o que ele tem, às vezes, não é o que a gente quer que ele tenha. Né? Aí, sim, a gente vai conseguir fazer um bom caldo. Acho que a gente consegue ir mais para frente. Né? Então, os agentes de formação, quem que deve ministrá-la? E aí eu acho que é uma discussão também que deve ser incrível entre vocês. Né? Quem ensina o quê? Né? Quem ensina o que não gosta? Quem ensina só o que gosta? Né? Porque aí tem essa coisa. Né? E a organização da formação, que modelos e metodologias? E o locus de aprendizagem, onde, com quem e por quê? Tem coisa que aprende na faculdade, tem coisa que aprende na obra, tem coisa que aprende no escritório, tem coisa que aprende no intercâmbio, tem coisa que aprende com peão, tem coisa que aprende com engenheiro. Quer dizer, essa é uma discussão também que, às vezes, a gente não, né, não quer mexer, porque tem coisa que é chata, tem coisa, né, que a gente não gosta, enfim. Aí, como que a gente faz para inovar essa didática e a prática pedagógica universitária em busca de uma qualidade que é a tal da andragogia, que tem algumas coisas escritas em outros países, muito pouquinho. Depois eu trouxe uma outra coisa que eu achei lá em casa para vocês olharem. Então, é um pouco a síntese da minha outra transparência, né? Vinculada à formação de determinado egresso, seu futuro campo de trabalho. Né? Eu vou discutir se eu quero fazer um arquiteto mais generalista, mais inovador, mais experimentador, se eu quero alguém mais um técnico, por onde que eu vou andar, né? O que eu vou fazer. E também pensar, e eu acho que isso é o mais difícil, na educação generalista com as práticas sociais da área, fazendo uma interdependência entre elas. Como é que eu posso pensar, de repente, um determinado tipo de, sei lá, de construção com a qual eu não concordo, que eu não gosto, que eu acho... mas não só fazer aquele jeito denuncista. Né? Denuncista, eu não gosto, assim, todo mundo faz aquilo. Né? A sociedade inteira faz aquilo e eu fico gritando lá do alto, no meu sapato alto. Isso não presta, isso não é legal, e não serve para nada. Né? Quer dizer, como é que eu consigo fazer uma formação mais integrada de que esse cara olha isso e ele pode ir trabalhar numa construtora, ganhar seu saláriozinho, bater o seu ponto e intervir naquilo. Né? Isso é um grande desafio. Né, que, normalmente, assim, eu tenho uma história de escolaridade, desde pequenininha, de escola de alternativa. E é uma coisa interessante como a gente vai sendo formado pelo cara que sabe tudo e denuncia o que é errado. Né, que é muito complicado. Né, porque aí você acaba não tendo muito lugar. Né? Você sempre sabe tudo, as coisas que você sabe são as melhores, são as que resolvem. Só que a massa da população e o capitalismo predatório, ele não pensa como a gente. Né? Então, como é que você consegue fazer uma formação que, ao mesmo tempo, você tem uma visão crítica, mas você tem ferramentas, não só ferramentas na mão, mas ferramentas mentais de discurso e de argumento para ir construindo isso. Para quem a universidade forma, né? Então, qual é o papel do professor, conteúdos e estratégias de ensino, e daí que eu acho que esse é o mais difícil. Quer dizer, o nosso papel não é ensinar a ser o melhor.
O nosso papel não é ensinar o ser mais bacana. O nosso papel não é ensinar as coisas mais bonitas. Isso as pessoas vão aprendendo quando elas vão construindo uma visão crítica, quando elas vão se repertorializando. O que é difícil é ensinar o cara a olhar para as coisas com humildade e conseguir mudar. Né? Vocês percebem como essa é uma questão difícil. Né? Claro, quando você tem uma universidade que tem muita gente diversa, é mais fácil. Né? Você tem que se haver com a diversidade, é mais fácil. Né? Porque os hábitos são diferentes, os pensamentos são diferentes. Eu vou contar uma coisa muito incrível que acontecia na minha faculdade. A gente tinha uma disciplina que chamava, para os íntimos, Sex, Drugs and Rock and Roll. Chamava Temas Atuais da Infância e da Juventude. Que precisa saber, vai dar aula, vai trabalhar lá no Morro do Querosene, tem o cara que fuma, o cara que cheira, o cara que estupra, tem tudo. E a gente, então, o curso, a gente chegou à conclusão que as melhores estratégias para discutir e trabalhar isso era na apresentação de seminários, porque os caras tinham de fazer toda uma pesquisa sobre a história e depois apresentar para a sala. Normalmente era aborto, religião e drogas. E começou a acontecer uma coisa muito interessante, porque as meninas mais incríveis, mais interessantes do Morro do Jaguaré, etc., etc., quando elas faziam seminários sobre drogas, elas cascavam o pau no tráfico. E elas eram contra a descriminalização da maconha. As meninas classe média, etc., tinha um discurso super articulado sobre a descriminalização, que isso vai evitar, que isso vai taxar, etc., etc. Então, o que ia acontecendo? Na circulação dessas ideias, as pessoas acabavam relativizando os seus pensamentos. Espera um pouco, mas olha só, essa menina ela mora lá no morro, dorme com a mãe, com as 3 irmãs na mesma cama. Ela acabou de perder um primo semana passada, mas ela é de esquerda, ela briga contra a polícia que toma o barraco da avó. Será que não precisa ouvir um pouquinho? Então, assim, a gente não queria que elas decidissem o mundo, se era para descriminalizar ou não era para descriminalizar. Mas essa questão e essa discussão era formativa. Né? Porque você tem de ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, pensar de que as coisas não são tão definidoras como você imagina. E, para mim, foi assim, foram os cursos que eu mais aprendi na vida. Né? Por exemplo, aborto. A gente fala, aborta, vai lá, aborta, vamos acabar com isso, não sei o quê. Daí você começa a ouvir o discurso. Né? Então, claro, você tem a dimensão científica, que você tem de trazer os argumentos científicos para ajudar a sair do senso comum. Mas, às vezes, o senso comum avança e te traz outros argumentos. Então, é muito interessante isso da gente pensar a melhor estratégia para discutir uma coisa ou outra. Né? Então, a minha questão sempre foi, e que eu quero propor para vocês que pensem, né, qual a didática e as práticas universitárias devem ser utilizadas para responder duplamente à questão do perfil do egresso e do seu campo de trabalho. As novas formas de produção e difusão de conhecimentos, a democratização e a massificação do ensino superior e a inovação e competências profissionais. Eu estou insistindo nessa história da democratização, da massificação, porque, por exemplo, se fosse um de vocês, e se eu estivesse aqui dentro, o meu sonho era tomar essa rua inteira e fazer uma super faculdade de arquitetura que não só os nossos filhos estudassem. Né? Então, como é que a gente pode pensar isso, né, engrossando e pensando nas outras estratégias? Né? Porque também tem um pouco disso. Né? Eu acho que agora a gente vai fazer a brincadeira. Ah, não, ainda mais. Bom, e aí, para isso, então, eu tenho que elaborar diagnósticos de necessidades e interesses dos alunos quanto aos conteúdos a serem ensinados, selecionar conteúdos significativos associados ao ensino e aprendizagem. Então, eu preciso o tempo todo pensar no conteúdo da minha disciplina, no perfil do meu aluno, no perfil do egresso que eu quero formar, no mercado de trabalho. É uma ginástica.
né, que, na verdade, só acontece se eu estiver em equipe. Também se eu trabalhar em equipe. Sozinho, isso não acontece. Essa também é uma coisa que a gente viu, que o que a gente conseguiu avançar, porque a gente tinha religiosamente uma reunião toda segunda-feira, da meio-dia às 2, onde todo mundo almoçava, e essas questões eram discutidas curso por curso, né? E aí a gente foi tentando levantar expectativas de aprendizagem. Cada curso tinha de ter 2 ou 3, bem pouquinhas, mas que ele conseguisse chegar até o final do curso naqueles conteúdos. Estabelecimento de metas de aprendizagem, definição de contratos e projetos, definição de objetivos e planejamento das tarefas com a participação dos estudantes, estabelecimento de clima cooperativo, informal e de suporte à aprendizagem, avaliação a partir das expectativas determinadas, né? Também eu me lembro que, numa dessas discussões, alguém falou que não dava para avaliar, porque cada projeto é um projeto, né? Tem de poder avaliar. Eu tenho de saber como eu estou em relação ao qual foi esperado de mim. Porque, senão, eu sou artista, eu faço o que eu quero, né? Então, assim, essa questão de você saber, olha, eu espero que você faça isso, você não fez, lamento, você não fez. E aí tem a questão que é do ensino, né? E tem a ver também com você trazer mais perto todos para a mesma expectativa. Bom, aqui é um pouco um mapinha, né, que está sobre a aprendizagem significativa, que vocês já conhecem, a relação entre conhecimento prévio estruturado, novos conhecimentos, as condições materiais, os objetos, as novas visões. Então, aqui, nos conhecimentos prévios, você aciona memória e pensamento, né? Então, o que o cara tem, ele consegue pôr em ação, né, que normalmente tem um conflito cognitivo com a nova memória e pensamento que é trazida pelo coletivo, pelos objetos de ensino, pelo professor, né? Então, ele vai construindo, por meio desses objetos, né, ele vai construindo outras visões. Eu acho que a ideia, e aí eu volto para a ideia da universidade, né? Quer dizer, a questão da universidade. O que é uma universidade? É o lugar das múltiplas visões, né, da universalidade, né, das diferenças, né? Eu me lembro também, uma vez, na primeira turma, uma das meninas, a gente ia fazer TCC, vocês também têm, né? Ela queria fazer o TCC dela sobre uma escola Waldorf, e ela queria estudar Rudolf Steiner. E a classe disse, não, imagina, isso é religião, isso. Não, ela vai fazer. Se ela fizer bem, se ela conseguir instalar isso numa sala de escola pública, ela vai estar melhor do que você construtivista e está fazendo gló, que você leu na revista Nova Escola. E, de fato, essa menina acabou, porque a gente foi empurrando, né? Ela saiu da Rudolf Steiner e da Waldorf, lá da Granja Julieta, e ela fez uma experiência numa escola pública. E foi muito interessante de ver os limites daí do que ela queria discutir no mundo real, né? Então, assim, se você diz, não, isso é feio, isso é ruim, ela nunca vai saber. E você vai construindo, na verdade, menos conhecimento e mais pensamento ideológico, né? Que é uma marca das nossas universidades, infelizmente, né? Então, aí a gente tem as condições. Então, você tem material potencialmente significativo, coerente, organizado, funcional, que aciona os conhecimentos prévios pertinentes, ativa esquemas adequados de pensamento, cria o que o nosso amigo Vygotsky chamava de zona potencial de desenvolvimento, quer dizer, você cria um novo conhecimento no coletivo e, portanto, uma vontade de aprender, né? Então, a vontade de aprender, no meu entender, ela não é pressuposto, ela é consequência, né? Não adianta eu querer, é igual o discurso de ler para gostar. Vocês já ouviram falar isso? Ler com prazer. Só poucas pessoas leem com prazer. A maioria lê por obrigação. Que bom, né? Então, é a mesma coisa. As pessoas não gostam de aprender. Elas podem vir a gostar de aprender se, quando elas aprendem, elas ficam melhores, elas entendem melhor os outros, elas entendem melhor a natureza, o mundo, etc., etc. Né? Eu vou correr, porque senão não vai dar para a gente fazer nossa historinha aqui. Depois eu volto, tá? Cadê? A gente vai fazer uma brincadeira, mas eu acho importante, tá? Depois eu volto para as coisas. Eu escolhi um filminho que poderia mobilizar todo mundo. Eu não conheço vocês, né? Então,
13 de novembro está aí, está todo mundo meio assustado, etc., etc. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um número para cada um. E não é uma dinâmica, tá, gente? Eu não vou fazer uma dinâmica psicológica. Eu vou usar uma estratégia e depois vocês vão me dizer se ela funcionou ou não. Só para quebrar, porque eu estou falando muito. Eu vou dar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vocês vão formar 2 grupos, tá? E vocês vão assistir o filme. O filme é um videozinho que eu peguei no YouTube, tem 6 minutos. Tá? Depois, todo mundo vai se juntar naquele canto, todo mundo que é 2 vai se juntar nesse canto. Eu vou dar uma tarefa para a turma 1 e para a turma 2. Eu tenho um objetivo com isso, um objetivo de aprendizagem. Tá? Aí depois nós vamos, depois que acabar tudo, depois que vocês fizerem o que eu mandar, eu vou ter que mandar agora, porque a gente não tem vínculo nenhum, certo? Vocês não vão fazer por livre e espontânea vontade. E aí depois a gente vai voltar para as questões das estratégias de ensino. Tá bom?
nós vamos fazer a seguinte atividade. Metade de vocês vão justificar os atentados e vão dizer que eles devem ser feitos e continuar sendo feitos até acabar com o mundo ocidental. E a outra metade vai justificar a paz francesa, a república, etc., etc. Mas nós não vamos fazer isso de uma forma opinativa, certo? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou contar de 1 e 2, 1 e 2 e 1 e 2, o grupo 1 vai levantar argumentos para justificar o ataque. É só uma estratégia, tá, gente? Ninguém quer, é só uma brincadeira para a gente entender depois o que vai acontecer. E o outro grupo vai justificar argumentos, vai levantar argumentos para dizer não. Temos que acabar com os terroristas, o mundo oriental, ocidental, os muçulmanos, etc. Vocês vão ter de se colocar no lugar das pessoas que defenderiam ou que atacariam. Tá? Vocês vão ter de 10 a 15 minutos para experimentar isso nos grupos. Depois, nós vamos fazer 2 círculos. Um grupo vai ficar dentro, outro grupo vai ficar fora. Enquanto um defender, o que atacar vai ter de ouvir e não vai poder falar. E depois o outro vai ter de ouvir e não vai poder falar. E depois nós vamos pensar o que significa isso em relação a uma estratégia de ensino de um outro assunto e por que essa estratégia de ensino e o que acontece. Eu queria só mostrar para vocês o seguinte. Por que eu fiz essa brincadeira? É evidente, né, que é uma coisa muito difícil de fazer. Né? É claro que... deu para... Eu não sei se vocês percebem, mas, assim, o quanto quem defendeu os muçulmanos, de certa maneira, os muçulmanos, o Estado Islâmico, de certa maneira, foi muito mais fácil porque houve uma estereotipia. Né? Quando você estereotipa, é mais fácil. Quem estava ali no Estado francês, até alguém falou para mim, bom, mas tem todo tipo de francês. Os franceses defendem a França de várias formas, pelos direitos humanos, pelo ataque, sem contar que ninguém levantou a questão dos barcos e barcos e barcos de imigrantes. Né? Ninguém falou, olha, estão me atacando lá na minha vilinha, e eu vim aqui para a França, quando eu cheguei aqui, atacaram o lugar onde eu moro. Enfim, tem muitas questões. A questão que eu estava... Por que eu coloquei essa temática, que é mais fácil? Porque eu preciso de algum assunto que mobilize vocês de várias maneiras, afetivamente, emocionalmente, por ideias e tal. Mas a gente pensa, por exemplo, na aula. Normalmente, aqui a gente ficou na superfície, tá? Mas se de fato a gente quisesse estudar o que está acontecendo hoje, teria de ter muito mais pesquisa, né, para você construir argumentação. A gente não construiu argumento. Né? Vocês fizeram algumas estereotipias e quem estava defendendo o Estado francês ficou menos, argumentou muito menos. Né? A gente também fica um pouco em cima do muro, né? É uma questão que a gente não sabe muito bem como se portar, e é sempre mais fácil estereotipar o diferente. Né? Como alguém me perguntou se tem algum muçulmano aqui. Né? Você quer um negro. Então, também a gente representa um tipo de pensamento, a gente fala de um lugar que a gente também foi construindo. Né? Mas a questão que eu queria falar para vocês, assim, evidente que essa é a estratégia de ensino mais simples. Né? Mas a tendência que a gente tem quando a gente usa um debate é dizer assim, bom, então agora uns vão defender, outros vão atacar. Quem defende, defende, quem ataca, ataca, e fica na superfície. Né? Então, quando você coloca o aluno a se pôr no lugar do outro com o qual ele não concorda, ele tem de fazer um esforço cognitivo muito maior, que é de abrir mão de todos os seus pensamentos. Né? Alguns de vocês brincaram um pouco com isso, você brincou, você brincou, você brincou, né? E tentar construir uma argumentação para além do senso comum. Né? E daí, sim, você pode pesquisar, você tem de fazer uma coisa mais comprida. Né? Não dá para funcionar assim, não é numa aula de 15 minutos. Tal. Mas o que eu queria dizer é que, assim, um assunto, por exemplo, polêmico, né, que, na realidade, mistura valores e conceitos, ele tem estratégias específicas para ser trabalhado. Né? Porque se eu venho aqui na frente e dou a minha opinião sobre o que está acontecendo, ou eu dou uma aula sobre o que está acontecendo, como o assunto é muito polêmico, eu vou estar sempre em falta com todos os conteúdos que estão envolvidos. Né? Então, um assunto normalmente polêmico, ele puxa um tipo de estratégia, por exemplo, como debate.
né? Mas não o debate que a gente está acostumado a fazer, que é um debate opinativo, né? Um debate argumentativo. Claro, se fosse para ser para valer, vocês iam ter que pesquisar, ver quem são os representantes, quais são as questões, o que os muçulmanos franceses estão falando. Os muçulmanos franceses estão falando muito mais o que vocês falaram como franceses brancos do que os franceses brancos, né? Então, eu acho que essa é uma questão. A outra, aí eu queria mostrar um pouco das estratégias que a gente poderia usar. Eu não sei se vocês ainda estão mobilizados, se vocês estão interessados, assim, porque a questão é que, por exemplo, nessa discussão ficou evidente uma coisa aqui, como ele chama? O Paulo, que é a questão do maniqueísmo, né? Quer dizer, no fim, a gente acabou, a gente ficou no maniqueísmo, né? A gente não buscou argumentos. Poderíamos ter, se a gente tivesse avançado, né? Mas a gente ficou no maniqueísmo. Tá? E não necessariamente essa situação ela é maniqueísta, ela é muito mais complexa. Ela tem a ver com os imigrantes todos que estão chegando, ela tem a ver com a miséria no Oriente Médio, ela tem a ver com o povo que está saindo e fugindo do Estado Islâmico, tem a ver com muita coisa, né? Tem a ver com as armas que os americanos estão deixando e deixaram lá para a Al-Qaeda, que estão deixando e que deixaram. As armas são todas armas americanas e vendendo. Não, mas tem muita arma deixada, porque os caras começam a ser atacados, eles vão embora e largam tudo. Oi? Exatamente. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente é capaz de fazer numa brincadeira de 40 minutos. O que o Paulo fala é uma coisa interessante, que assim, ela evidencia um pouco essa coisa que a gente fica muito no maniqueísmo, né? Então, para avançar, né, depois a preparação do debate, ela necessitaria um pouco mais de pesquisa, né? O próprio Gui falou para mim, bom, mas o francês ele é vários, né? Então, para você defender o Estado da República Francesa, você teria de ser esses vários, né? Inclusive a muçulmana que não concorda com você, né? A também filha da Síria, também que veio, a também que casou com o francês, que, enfim, né? Mas, enfim, a questão é que os temas polêmicos, eles são complexos, eles não são só polêmicos, né? E se a gente entende que, para avançar e aprofundar isso, a gente tem que ter algumas estratégias, né? Porque, senão, o que acontece? Ou é a minha fala, é a fala dos alunos. E também o que eu queria falar para vocês, que eu acho que, no começo, vocês ficaram com muita dificuldade de se colocar no lugar dos outros, que também tem a ver com isso, né? Como as temáticas polêmicas, elas... Se você fica só no debate, você não vai para lugar nenhum. Evidente, mas, por exemplo, eu falei essa semana... Agora, só voltando para... Eu falei essa semana com 3 pessoas. Um que mora... Uma quadra do Bataclan, foi meu orientador de doutorado. Ele disse assim, olha como ele se defendeu. Ele disse, está tudo bem, com exceção que explodiram meus 2 restaurantes prediletos. Não, mas... É o que ele está falando, ele se defendeu. Mas, quando ele falou isso, eu falei, nossa. Né? Aí, um amigo do meu filho, do Felipe, que é um menino super à esquerda, jornalista, trabalha em jornal, blá, 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 ele disse para mim, Gisela, infelizmente, eu não tenho mais esperança. Eu quero que mate todo mundo. Que é também, entendeu? Agora, assim, a gente também não conseguiu muito falar isso, né? E que eu acho que não tem a ver... a gente se protege muito. Não, ele está se posicionando, mas eu acho que ele está se posicionando. A gente não chegou lá. A gente não fez isso aqui. Porque talvez ele está minimizando um pouco. Porque, na verdade... mas é muito difícil. Eu acho que tem essas coisas que são difíceis, né? Mas eu acho que nesse debate, a gente não chegou nem nisso. A gente ficou no estereótipo, né? Talvez porque faltasse um pouco mais de aprofundamento, de conhecer mais. A gente sabe, a gente está do outro lado do oceano, né? O que a gente conhece de Paris é o entorno ali da bacanice, né? Então, quando eu estou falando da questão da estratégia que dá certo, primeiro, acho como você chama? A Lua falou uma coisa que é
super importante mesmo, quando você fala da metodologia que dá certo. Você tem de falar do lugar de quem vai aprender. Então, você tem de ensinar, aprender a ensinar do lugar de quem está aprendendo. O que é que aquela pessoa é capaz, né, de aprender comigo? Eu vejo mais do que ela. Eu sei que ela é originária do escravo, que ela não sabe ler, que ela não sabe escrever, que ela tem medo de mim, que ela acha a professora branca que veio de São Paulo, que tem aquele monte de coisa, que vem dar uma aula para ela, que ela nunca vai ser eu. Então, eu tenho que usar a linguagem, eu tenho que falar como se eu estivesse falando para ela, por ela. Né? Então, essa que é uma coisa que a gente aqui, eu acho, a Lua tem razão, a gente não se expôs muito. Né? Porque, de algum jeito, sei lá por quê, né, a gente não faz isso. Né? Por outro lado, também tem o que o Gui falou, quer dizer, em situações muito inseguras, e muito como, sei lá, entendeu? As pessoas também não sabem muito o que falar. Né? Mas, voltando para as estratégias de ensino, eu acho que assim, o que dá certo, na minha experiência? Você tentar usar essas estratégias que são associadas ao tipo de conhecimento. Não, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, com a leitura, de observação. Mas, por exemplo, se você faz um trabalho de equipe com mais de 4 pessoas, já vira assembleia. Você tem de ter 4 pessoas. Você tem de dar uma tarefa para um que ele tem de ser o escriba. O outro, ele tem de fazer as perguntas. O outro tem de ver quais são as dúvidas. O outro, quais são as concordâncias. Aí você tem de dizer, quem é que vai pesquisar? Todo mundo pesquisa a mesma coisa. Cada um traz a opinião da fonte que pesquisou. Se você não ensinar, as pessoas não sabem. Né? A coisa mais interessante que eu vivi no Canadá o ano passado foi ver como eles ensinam a trabalhar em equipe. Desde piquititico. Piquititico. Eu cheguei numa classe, a classe era de 4 e 5 anos juntos. Aí a brasileira inteligente vai lá e pergunta para a professora, e como você faz para articular as crianças de 4 e 5 anos juntas? Você tem 25 crianças. Ela fala, faz o quê? Não, como você faz a gestão? Ela falou, mas gestão do quê? Primeiro, eu não entendi a minha pergunta. Depois, ela disse o seguinte, eu falei, não, porque, veja, quando você tem as crianças de 4 que entram, algumas já têm 5, e as que têm 6 já saíram. Ela falou, mas isso que é o legal. Porque as de 4, quando chegam, as de 5 ensinam como é a rotina da sala. Onde está a tinta, onde está o papel, onde está o material, quando a gente faz o quê, que horas a gente faz, as estações de trabalho, quantos podem brincar aqui, quantos podem brincar ali. E você começa a olhar, eles têm estratégia de trabalho em equipe. Aí, eu fui morar no Canadá. Meu filho tem 18 anos, ele entrou no 3º ano do colegial. Se deu bem em tudo, tudo teve 10. Observação das professoras. Muito dependente, falta iniciativa. Muito dependente, falta iniciativa. Ele é um filho brasileiro. Ele não sabe fazer sozinho. Então, e ele falava, mãe, é um absurdo, a professora dá todas as coisas é para fazer a pesquisa de ciências sociais, eu já fiz a pesquisa ficou linda. Ela me dá 7. Eu falei, mas lê o que ela escreveu, que você pergunta o tempo todo. Você não consegue fazer. Então, essas são... O que acontece? Primeiro, que eu acho que a escola brasileira ela foi importando. Primeiro vieram os jesuítas, depois ela importou a escola francesa, depois ela importou a escola americana, depois agora a Reggio Emília, depois não sei quem, depois Harvard, Stanford, blá, 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 blá. Só que a gente importa só a aparência. Então, eu vejo, tem gente falando agora que está pondo nas universidades a sala invertida de Harvard. Vocês já ouviram falar o que é isso? A sala invertida de Harvard, você vai em Harvard e você compra umas mesas onde cabem 10 pessoas, no meio tem vários computadores, que você faz quiz e que você faz não sei o quê, e de 10 em 10 minutos muda a estratégia, e os meninos viram o Steve Jobs. Mas isso é o que está sendo vendido por aí, pelos institutos. Os institutos que estão comprando as faculdades, inclusive a minha, etc., etc. O que acontece? Põe a mesa de Harvard.
Põe o computador, põe o quiz, põe tudo. E o menino fica olhando. Ele não sabe o que é para fazer. Então, eu acho assim, a questão da estratégia, eu fiz algumas... pus algumas categoriazinhas aí, tá? Então, por exemplo, se você tem expectativa com relação à comunicação e expressão oral, você tem estratégias próprias, né? Então, você vai trabalhar com gêneros orais. Debate, seminário, aula expositiva, explanação, pôster. Você faz, por exemplo, numa determinada disciplina, o trabalho final pode ser você fazer pôsteres. O que é um pôster? O pôster ele demanda uma capacidade de síntese incrível, que é apenas ser apoio de fala para eu expor oralmente. Os nossos alunos não sabem falar, né? Não sabem falar. Eles não sabem falar porque é culpa deles, não sabem falar porque a gente não ensina, né? Porque mesmo no Vera Cruz, no Gracinha, no Santa Cruz, etc., 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 o professor dá o seminário, diz o horário e manda fazer. Mas o professor não conta o truque. O truque do meio, que é assim, para fazer o seminário, vamos fazer o seguinte, qual a pergunta do seu seminário? Por que os índios moravam na floresta? Cada um vai buscar numa fonte. Você na enciclopédia Barça, você na Conhecer, você vai não sei aonde, você não vai. Cada um vai fazer uma síntese do que achou. Aí vocês vão comparar o que vocês acharam. Depois que vocês compararem, vocês vão escrever um texto que vai ter os conteúdos do que vocês concordam que vocês acharam. A partir daí, vocês vão pôr pontos e vocês vão expor para os amigos de vocês aprenderem o que vocês aprenderam. Alguém faz isso? Como é que as pessoas podem saber fazer? Elas não sabem, né? A questão da estratégia de comunicação escrita é a mesma coisa. Tem de trabalhar com gênero escrito. Por quê? Resenha, resumo, é diferente de receita, que é diferente de cordel, que é diferente de ensaio. Então, se a gente vai trabalhando esses diferentes textos, né, eles vão poder escrever dessa maneira. Claro que vocês não estão focados na questão da escrita tanto quanto eu, por exemplo, estou, né? Mas, se você não tem essa diversidade, se os alunos não são apresentados a essa diversidade, então, escrever é uma estratégia de ensino. Isso também a gente não sabe, né? Escrever, corrigir a escrita, fazer correção em dupla. Por exemplo, como é que eu ensino a trabalhar em dupla? Você vai escrever, hoje você vai anotar minha aula. Aliás, vocês todos vão anotar minha aula. No final, vou dar 10 minutos, vocês vão trocar, um vai corrigir do outro. Vocês imaginam a confusão que é, porque o que você viu na minha aula é diferente do que você viu. Então, essa é uma estratégia de ensino para o quê? Para eu primeiro escrever melhor, depois para eu prestar atenção nos pontos básicos da minha aula, né? Aí, a questão de estratégia e procedimento de resolução de problema. Por exemplo, você tem de trabalhar com simulação. Não sei se vocês fazem isso, mas, assim, simula uma coisa, né? A gente fazia, por exemplo, olha, vocês hoje têm grupo de... Uma disciplina que era no último ano, tá? No último semestre, em grupos de 4, eles tinham 2 meses para imaginar e simular a escola ideal. Então, começava da escolha do terreno, qual era o arquiteto que eles iam chamar, como que eles iam fazer, quantas janelas ia ter, onde ia ter parquinho, não ia ter parquinho, tem sala de professor, não tem sala de professor. Fazia. Aí apresentava, né? Por que a simulação ajuda a resolver problema? Porque você vai colocando problemas que não existem, né? Aí, a outra questão que está posta, que eu acho que para vocês fazem isso, imagino que sim, né? Que é a aprendizagem em contextos reais da prática profissional. Então, estágio supervisionado, né? O que os alunos fazem com os estágios supervisionados? Eles trazem os horrores que eles veem? Vocês discutem com eles isso? Né? Porque, por exemplo, isso discutir estágio com o aluno é uma das coisas mais incríveis. Né? Essa é uma estratégia de ensino. Porque se o cara ele vai lá num escritório, que é o show de horror, ele vai e fica, ninguém fala nada para ele.
Ele acha estranho, não combina muito com as aulas que ele assiste, não vai muito bem, mas vai ver que isso é o mundo real, né? E aí a gente deixa ele abandonado, né? Então, o que a gente precisa ter, no meu entender, né? Alguns protocolos, né, que vão sendo oferecidos para os alunos e eles vão tentando preencher aquilo, né? Como é que funciona? Tem hierarquia? O que você faz? Quem que decide o quê? Quando tem esse problema, enfim, os assuntos de vocês que eu não sei. Volta para a sala, faz. Vocês vão ver o que acontece. Os meninos vão chorar, vão dizer que não querem, como faz para ir em outro lugar. E aí a gente vai afinando, né? A gente tinha a ideia das residências profissionais, que é em parceria com os diferentes mercados de trabalho. Não sei se vocês têm, por exemplo, parceria com escritórios. Vocês têm? A gente chamava de residência profissional, e aí a gente fazia uma coisa assim, tinha uma disciplina que acompanhava semanalmente o aluno, né? E isso vai empoderando ele, porque ele, mesmo quando ele é um show de horror, ele vai aprendendo, ele vai construindo estratégias para aprender daquilo, né? Então, acho que, já que vocês têm esse programa, dá para fazer. E uma coisa também, não sei se vocês fazem, a gente usava muito, que é o vídeo como ferramenta de trabalho para a tematização das práticas. Então, ou a própria, ou uma simulação, ou do outro. Que aí resolve um pouco essa coisa que você falou da alteridade, né? Por exemplo, se filmar, para vocês é mais difícil, dando aula é mais fácil, né? Mas, assim, faz uma cena, não muito comprida, 5 minutos, né? Uma cena num, sei lá, num canteiro de obras, sei lá. Uma cena e vamos ver o que vocês estão vendo, né? Aí, essa é uma estratégia de desenvolver a capacidade de observação, né? Observa, descreve. Observa, descreve. Então, a gente tinha uma ideia que era assim, ferramentas de observação e registro. Assim, uma coisa que é muito importante para os alunos, que está associado ao pensamento e às estratégias, é você fazer um trabalho que é observação, descrição, observa, descreve, observa, descreve, relata, narra, interpreta, argumenta e modifica. Então, são competências, tanto da escrita quanto do pensamento, que se transformam em estratégias didáticas muito ricas, muito, né? Porque também a gente não pressupõe, a gente acha que o menino vai lá observar. Me fala o que você viu. Observar o quê? A partir de que ponto de vista? Você quer que eu veja o quê exatamente? Né? Então, a gente fazia assim, pautas muito, muito, muito pequenininhas. Assim. Eu vou dar um exemplo da minha disciplina. Observa 3 crianças de 0 a 3 anos em 3 minutos brincando sozinhas no tanque de areia. Descreve as falas e as ações. É pequenininho. Aí traz para a classe. Aí você vê que assim, um fala assim, então as crianças estavam brincando de areia, e a professora falou, e a professora disse, e a professora... Você fala, você não fez a tarefa. Né? Você vai voltar e vai fazer. Né? Então, você vai mostrando que é uma estratégia de observação e que é de ensino. Né? A outra coisa que, assim, que eu acho que a gente não presta atenção, né, que está associada às estratégias de ensino, é a organização e a gestão do espaço. Eu sei que vocês são arquitetos, mas essa sala não é boa para dar aula. Né? Né? Ela, assim, eu, por exemplo, não conseguiria dar aula nessa sala. Uma coisa que eu fico fazendo assim, né? Porque eu também sou um pouco controlista, eu preciso saber o que todo mundo está olhando, está falando, está fazendo. Mas, assim, pensar essa questão também de pensar as organizações do espaço e do tempo. Eu sei, eu entendi. Também não sou tão ignorante em arquitetura. Mas eu acho que essa questão dos arranjos presenciais... Então, você fala, por exemplo, de amar a cidade. Né? Quer dizer, como é que você vai fazendo, por exemplo, esses programas de visitação à cidade? Como é que você vai criando ambientes que eles vão amando? Né? Assim, como que você vai... Aonde você vai, o que você vai comer junto, o que você vai fazer junto,
né? Porque não é só estudo do meio, não é essa coisa de lá de trás, né? Não é só um lugar, é ir até lá. Isso. Voltar. E explicitando para eles isso. Porque também tem uma outra coisa, que a tomada de consciência dos processos de aprendizagem, quanto mais explicitados eles são, mais eles podem ser apropriados. Às vezes, o aluno vai, curte, volta, daqui a um mês ele não lembra, porque ele não tomou consciência de que aquilo foi importante. Então, assim, esse grilinho... A gente faz um pouco esse... Eu acho que o professor também é um pouco esse grilinho falante, sabe? É um pouco chato, assim, às vezes. Meus filhos odeiam, mas tem essa coisa de... Fala. Aluno também, mas depois, sabe, eu acho que depois ele vai entendendo e ele vai ficando um pouco... Ele vai usando essas estratégias, né? Já estou acabando, são 9 e pouco. Aí a questão também das ferramentas... é isso, de ferramenta de autorregulação, porque também os nossos alunos, a gente precisa trabalhar, de novo o Vygotsky, mas ele diz que quando a gente aprende quando a gente aprende também a se autorregular. Né? E quando a gente vai se autorregulando na nossa própria aprendizagem. Então, esse grilinho falante é importante, é uma ferramenta que a gente dá para os alunos, para eles irem se autorregulando e entendendo. Então, a história lá dos pequenininhos no Canadá. Né? Não tem professor. Tem professor, mas não tem o cara faz roda e lê história. A gente é muito isso. Né? A gente fica cuidando o tempo todo, faz isso e faz aquilo. Primeiro, tem 100 títulos numa sala de 20 crianças, então elas leem sozinhas. Isso vai se reproduzindo. Você chega na universidade, eu fiz muito estágio em aula de formação de professor, né? Uma coisa rápida. Dura 15 minutos uma estratégia, depois muda outra, o cara lê o trabalho, discute o texto, depois... Acontecem muitas coisas em 4 horas de aula. Não se perde tempo de, sabe, agora eu vou fazer arrastar a cadeira, agora eu vou fazer xixi, depois eu vou... É assim. Numa 4 horas tem 6 atividades. Né? Olha, eu tenho que dar opinião sobre o texto. Ninguém vai perguntar, leu, não leu, tal. Dá uma rodada, a professora faz a síntese na lousa, passa para outro assunto. Né? Então, essa coisa de você ir se autorregulando nas aprendizagens. Então, você tem também estratégias... Então, você tem... É que eu fui para trás. Né? Então, estratégias de comunicação, práticas de leitura, apreciação e análise cultural. E aí, eu acho que, para vocês, isso é muito forte. Né? Tematização das práticas profissionais, simulação real, uso do vídeo como material formativo. E tem a coisa assim, que eu sempre brinco que... Né, você tem um pilar. Né? Você tem, se você pensar que a escola é o lugar que introduz as novas gerações na cultura geral humana, você tem 3 coisas. Né? Os homens que fazem história, os produtos da história, né, e a própria história. Então, na verdade, algumas coisas você tende a aprender nos livros, outras experimentando, outras conversando. Né? E aí tem depois a coisa mais pequenininha, que eu estou aflita que acho que 9 meses estão cansados, né? Que é... Vê se tem mais uma pouquinho. Mais para frente. Aqui é um pouco como, acho que assim, como funciona... né? Você tem um locus universitário, um locus profissional, estágio profissional supervisionado, o locus universitário mais profissional, que é o programa que você fala, que é de aprender em contexto, né? E aqui as visitas, estudos do meio, a parte de apreciação. Mas tem uma coisa antes, depois eu distribuo, a Cris põe para vocês, mas a questão aí, por exemplo, como trabalhar os agrupamentos. Assim, precisa ensinar a fazer dupla, trio, quarteto, como ler um texto, como fazer um resumo, como fazer uma resenha. Então, todas essas são estratégias. Né, que a gente... Eu acho que, talvez, assim, só de falar para vocês já vão ficar atentos. Né, e pensar que um seminário ele não é uma estratégia que serve para tudo, um debate não é uma estratégia que serve para tudo, um filme não serve para tudo. Quer dizer, o ideal seria vocês conseguirem fazer uma discussão e explicitando um pouco assim, bom, a minha expectativa de aprendizagem é essa. Quais as melhores estratégias
em relação à expectativa de aprendizagem. E quanto vocês vão fazendo isso, os alunos também vão entendendo que tem conteúdos que são similares, tem outros que são diferentes. Eles vão quase que assim um pouco construindo a faculdade com vocês, sabe? Assim, e aí vocês conseguem também mudar algumas disciplinas.